Olá pessoal, eu sou o Vitor da Escola do Consumidor e hoje nós vamos falar sobre a apresentação do orçamento que as instituições de educação devem apresentar para você no momento da rematrícula. Toda prestação de serviço deve ser precedida da apresentação da proposta, do orçamento, que o consumidor ficará ciente de quais são os custos envolvidos naquilo. E no caso da educação, isso é mais detalhado com o decreto 3.274 de 99, em que vai demonstrar quais são os custos que a escola deve apresentar ao consumidor. A escola também deve apresentar quais são os custos, os aprimoramentos que ela fez na escola, que vão refletir na melhoria da educação. Isso deve estar já previsto no planejamento pedagógico, ou seja, ele vai compor o contrato e, estando no planejamento pedagógico e esse investimento se reverta ao benefício do aluno ali específico individual, então isso é possível ser cobrado na mensalidade escolar. Então vamos a um exemplo de como isso não pode ocorrer. Por exemplo, a escola realizou o aumento de números de salas de aula, e isso foi um custo de infraestrutura que ela teve, mas esse custo não se reflete na educação do aluno específico. Na verdade, é uma medida empresarial da escola para aumentar o seu porte. Esse custo não deve ser repassado na mensalidade escolar. Por outro lado, se a escola, no planejamento pedagógico, pretende dar aulas de computação, programação, robótica, então ela cria um laboratório de informática. Esse laboratório vai ser utilizado pelos alunos. Isso reflete sim na educação individual de cada aluno, e esse custo pode ser rateado e proporcionalmente inserido na mensalidade escolar. Essa proporcionalidade deve ser observada mais ou menos da seguinte forma: a escola tem aquele custo, só que ela não vai diluir, vai dividir para todos os alunos de modo uniforme. Tem alguns alunos que vai utilizar mais e outros que vai utilizar menos. Por exemplo, se o aluno é da pré-escolar, ele não vai ter acesso a esse laboratório, então para ele não interferir. Já se o aluno está no último ano do ensino médio, por exemplo, após aquele ano letivo, ele vai sair da escola e ingressar na universidade. Então não faz sentido também ele arcar com a proporcionalidade das despesas igual ao do aluno que está iniciando o ensino médio, que vai passar anos ali na escola. Então tem de ser proporcional também a forma que esse aluno vai usufruir e o tempo que ele vai usufruir daquele novo equipamento. Também outra coisa que a escola deve apresentar, além do planejamento pedagógico, vai ser como ela vai realizar a reabertura das aulas, né? O retorno às aulas presenciais. Mesmo que isso não ocorra durante o ano, devido ao agravamento da pandemia ou algo assim, ela deve apresentar um plano que ela está caminhando para a reabertura. Isso deve ocorrer durante o tempo, à medida que seja possível. Então, dentro desse planejamento que ela deve apresentar, vai incluir tanto as questões pedagógicas, que estão, por exemplo, detalhadas na Resolução 2 de dezembro de 2020 e na Resolução 2 de agosto de 2021, que a gente deixa aqui no link na descrição, do Conselho Nacional de Educação, que vai mostrar por cada fase de ensino quais são as novas diretrizes que devem ser incluídas no planejamento pedagógico, e a escola tem que cumprir aquilo. A escola, na reabertura, também deve cumprir as regras que estão, por exemplo, na nota técnica número 6 da Secretaria de Saúde, que a gente deixa aqui no link, na descrição do vídeo, e que a escola deve cumprir aquilo, por exemplo, o espaçamento das cadeiras de 1,5, a limpeza frequente dos ambientes, etc. Então aquilo também faz parte do custo que a escola vai ter que incluir, mas ela tem que apresentar para você tanto o custo que ela tem, como qual é o planejamento que ela vai executar aquilo para a reabertura e o retorno das aulas presenciais. A falta da demonstração tanto desse planejamento pedagógico como esse plano sanitário para o retorno das aulas presenciais configura, sim, uma prestação de serviço falha, já que pelos normativos, eles já são obrigatórios que a escola cumpra e esteja em direção ao retorno das aulas presenciais. Obrigado por nos assistir. Caso tenha alguma sugestão, entre em contato conosco pelo nosso e-mail.